Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito do Consumidor. E nessa aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre os conceitos de vulnerabilidade, de hipossuficiência e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre a chamada hipervulnerabilidade. Eu separei uma aula específica para esses temas porque normalmente os operadores do direito, mesmo os advogados que já atuam, acabam confundindo um pouco o conceito da vulnerabilidade e o da hipossuficiência. E é importante a gente ressaltar que esses conceitos são completamente distintos, que inclusive um não é o agravamento do outro, né? A hipossuficiência não é o agravamento da vulnerabilidade. O que seria o agravamento da vulnerabilidade seria a hipervulnerabilidade, que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, pessoal, para a gente entender a diferença entre os dois conceitos da vulnerabilidade e da hipossuficiência, eu trouxe essa aulinha para vocês, uma aula que deve ser de certa forma breve, mas que vai trazer bastante novidade aí, vai trazer bastante esclarecimento para vocês. Antes de a gente começar, pessoal, não esqueçam de, gostando da aula, deixa o seu joinha aqui se eu gostei, não gostando pode colocar lá o seu não gostei, deixa seu comentário lá embaixo também, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar lá no campo de comentários para mim ou ainda me mandar um e-mail lá no profleonardopaiva@gmail.com. Também deixo à disposição aqui o meu site para vocês, pessoal. Temos alguns cursos jurídicos que estão sendo lançados periodicamente lá, além dos cursos gratuitos que estão aqui para vocês no YouTube. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar da vulnerabilidade e da hipossuficiência no direito do consumidor. Vamos acompanhar então os nossos slides. Vamos lá. Slidezinho, próximo, e estamos lá então, vulnerabilidade e hipossuficiência. E nesse primeiro slide aqui, pessoal, eu já trato com vocês da efetiva diferença entre ambos. Então vamos lá, vamos ver se minha caneta me ajuda hoje. Vamos lá. A vulnerabilidade habita o campo do direito material. Vulnerabilidade está lá no campo do direito material. De modo que, se caracterizada uma relação de consumo, o consumidor é presumidamente vulnerável. Ou seja, pessoal, todo consumidor é vulnerável. Sempre, pessoal. Vejam lá então, sempre que eu tiver uma relação de consumo, o consumidor será considerado presumidamente vulnerável. Não é errado dizer, portanto, que todo consumidor ele é vulnerável. E a partir disso que a gente vai lá e começa a entender qual que é a função do CDC, do nosso Código de Defesa do Consumidor. O próprio nome da lei já nos diz, Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é uma lei, como a gente já viu nas nossas primeiras aulas, extremamente protetiva ao consumidor. Por quê? Porque presume-se já direto que aquela relação jurídica, uma vez existindo a relação de consumo, o fornecedor ele está acima do consumidor. E o CDC ele vem para quê? Para igualar essa desigualdade efetivamente, né? Para igualar então, para tentar pelo menos diminuir um pouco essa diferença entre o fornecedor e o consumidor. Ou seja, em todos os casos, em todas as relações jurídicas de consumo, o consumidor é vulnerável perante o fornecedor que está num patamar mais alto. É por isso que o consumidor precisa de um Código de Proteção e Defesa, CDC, Código de Defesa do Consumidor, para tentar alçá-lo a um patamar de igualdade ao fornecedor, que nem sempre é possível. Mas a intenção da lei, a intenção do CDC é essa, é tentar equilibrar um pouco mais essa relação jurídica na qual o consumidor é presumidamente vulnerável. Então, voltando lá para o slide, pessoal, vulnerabilidade sempre. Todo consumidor é vulnerável. Vamos lá então, deixa aqui. Todo consumidor é vulnerável. Anotem muito bem essa afirmativa e ela é correta. Todo consumidor é vulnerável. Agora, pessoal, e a hipossuficiência? Primeira pergunta para vocês. Será que todo consumidor ele é hipossuficiente? Será? E eu já respondo para vocês, não, pessoal. Vamos lá, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. São coisas diferentes, a vulnerabilidade da hipossuficiência. O que é, professor, então, essa tal dessa hipossuficiência? Agora sim, vamos dar uma olhadinha lá. A hipossuficiência habita o campo do direito processual. Cadê minha canetinha? No campo do direito processual. E deve ser comprovada nos autos, comprovada no processo, para possibilitar um benefício ao consumidor,
com a inversão do ônus da prova. Então, basicamente aqui, pessoal, a hipossuficiência, a relação direta e a relação que mais importa do consumidor com a hipossuficiência é a possibilidade de inversão do ônus da prova no curso de um processo. Então, ali no final, eu concluí que nem todo consumidor é hipossuficiente. E o que seria essa hipossuficiência no campo do no processo, efetivamente, né? O que seria essa hipossuficiência para fins de autorizar a inversão do ônus da prova? Bom, conforme a gente tem lá no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova, vamos deixar de forma bem genérica aqui, porque eu não quero entrar nesse ponto aqui mais diretamente. Mas o ônus da prova, em regra, é do autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e do réu quanto aos fatos modificativos ou impeditivos do direito do autor. É importante a gente entender aqui que no Código de Defesa do Consumidor é possível que haja uma relativização desse ônus da prova, de modo que o consumidor poderia pedir a sua inversão. Quando ele não tiver como comprovar uma situação específica, mas as suas alegações, suas afirmações forem verossimilhantes, o juiz pode inverter o ônus da prova, determinando que o fornecedor comprove alguma coisa. Quer ver um caso bem claro disso, pessoal? Quando você faz uma contratação por meio de um telemarketing. O consumidor não tem a obrigação de manter a gravação das chamadas, o consumidor não tem a obrigação de comprovar que ligou e etc. O que ele tem é o seguinte, a partir do momento que o fornecedor informa um protocolo, o consumidor tem que anotar esse protocolo, ou pelo menos o dia e o horário da chamada para comprovar que aquilo aconteceu. Agora, o teor da chamada não é de responsabilidade direta do consumidor, aí seria do fornecedor, de gravar a chamada, de fornecer o protocolo para fins de facilitar um julgamento de um eventual processo que venha a existir sobre aquela relação de consumo, ok? A gente vai voltar a falar um pouco mais disso, mas vamos lá para os slides ver o que a gente tem na sequência aqui. Cadê? Opa, me perdi aqui. Vamos lá para a setinha. Vamos lá. Então vamos falar mais diretamente da vulnerabilidade. A gente já sabe que tem uma diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Vamos ver aqui o que tem no CDC efetivamente quanto à vulnerabilidade e também algumas informações doutrinárias, aí, algumas questões tratadas por alguns bons doutrinadores do nosso direito do consumidor no Brasil. Bom, quanto à vulnerabilidade, pessoal, vejam lá. A vulnerabilidade é uma característica essencial, e inerente a todos os consumidores. Então, aquela frase que eu falei para vocês, ela é uma verdadeira. Artigo 4º, parágrafo 1º, diz que todo consumidor ele é vulnerável. O Risato Nunes, pessoal, que é um autor aí que dispensa comentários, assim como a doutora Cláudia Lima Marques, né, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo ali, o Risato Nunes entende o seguinte, vamos ver lá o que ele diz. O consumidor é vulnerável na medida em que não só não tem acesso ao sistema produtivo, como não tem condições de conhecer o seu funcionamento. Ele não tem as informações técnicas, nem de ter informações sobre o resultado que são os produtos e serviços oferecidos. Então aqui, pessoal, voltando para mim, eu trago alguns questionamentos retóricos até, né, algumas reflexões para vocês. Bom, quando você vai num supermercado, você olha lá o produto de uma marca famosa, uma marca conhecida. Você confia naquele produto? Pô, é aquela marca que faz sempre publicidade na TV, é uma marca aí que tem no mundo inteiro. A princípio a gente confia, mas aí eu pergunto para vocês, você confia cegamente nisso? Você conhece o processo produtivo? Você sabe qual é a limpeza, por exemplo, da fábrica que produz aquele alimento que você está comprando, aquele bem que você está comprando? Você conhece, você sabe se, por exemplo, aquele produto é testado ou não em animais? Você sabe se há algum tipo de crueldade? Agora teve uma discussão mais ou menos recentemente quanto a isso. Será que não tem lá no processo de produção alguma condição análoga à escravidão, alguma coisa assim lá dos funcionários daquela empresa? Então a gente não sabe, a verdade é essa. A gente vai no shopping, tem aquela lá marca bonita, legal, né? A loja toda cheirosa, cheia de vendedor lá, bem vestido, mas você conhece o processo de produção? Aquele produto bacana, bem apresentado, né? Naquela caixa legal, você conhece a forma em que aquele produto é produzido? Não conhece. A gente não conhece. E é por conta dessa falta de conhecimento, dessa falta de informação,
que o consumidor pode ser considerado, ou melhor, que o consumidor é sempre vulnerável. Ele não tem acesso aos meios produtivos, ele não conhece, ele não sabe como aquilo é fabricado. Às vezes você vai lá e compra alguma coisa, enfim, um alimento, ingere, mas você não tem ideia de como é feito aquele alimento, de todas as características, de todos os ingredientes e tudo mais, né, dos procedimentos que são utilizados. É por conta disso que o consumidor ele é sempre e presumidamente vulnerável. Vamos dar uma olhadinha o que a doutora Cláudia Lima Marques fala quanto a isso. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. É o que a professora Cláudia Lima Marques, né, uma das mais reconhecidas doutrinadoras do direito do consumidor no Brasil, e até no mundo, fala sobre a vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade, para a doutora Cláudia Lima Marques aqui, fica bem claro que ela não é uma condição temporal, ela não é um mero estado ali do consumidor. O consumidor ele é presumidamente vulnerável, é uma característica do consumidor essa vulnerabilidade. Então, como a gente já viu, a vulnerabilidade existe para todos os consumidores. Todos os consumidores são vulneráveis. Vamos voltar lá para o slide e ver o que a gente tem na sequência. As espécies de vulnerabilidade. Então aqui eu dei alguns exemplos já enquanto eu explicava para vocês a questão da vulnerabilidade, pessoal, mas a vulnerabilidade ela tem 4 espécies que a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje. E há outros doutrinadores, essas 4 espécies são as espécies mais conhecidas, mais comentadas, que são de certa forma posso dizer que a doutrina é tranquila a tratar dessas 4 vulnerabilidades, mas tem alguns doutrinadores que trazem algumas formas um pouco diferenciadas. Essas 4 aqui são as formas mais triviais da vulnerabilidade. Primeira delas, então, pessoal, é chamada vulnerabilidade informacional, quanto à informação. Mas vejam lá o que a Cláudia Lima Marques fala sobre essa vulnerabilidade. Então vamos lá, trata da falha informacional do consumidor perante os fornecedores. Quando a gente vai tratar então da vulnerabilidade informacional, a gente pode pensar, e também não está errado pensar dessa forma, alguns doutrinadores pensam assim, expõem dessa forma o seu pensamento, que é a falta de informação. Não está errado também, a falta de informação pode ser uma espécie de vulnerabilidade informacional. Agora, a professora Cláudia Lima Marques, sempre de forma muito inteligente, muito pontual, traz ali que não se trata apenas de uma falta de informação, mas às vezes até de uma informação abundante, né? É muita informação que o consumidor tem. Como é que ele vai conseguir filtrar adequadamente para entender do que se está tratando efetivamente, qual a informação que ele pode efetivamente confiar, né? Então, eu vou dar um exemplo claro, pessoal, de uma situação que aconteceu há pouco tempo, né? Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui de uma situação que eu queria. Bom, não, vou usar uma outra informação, uma outra situação interessante aqui que não é tão recente. Essa recente talvez não ficasse tão clara para vocês. A outra. Muito tempo atrás, eu acho que já deve fazer uns 15, 20 anos, começou a correr informação, e olha que nem tinha rede social do jeito que tem hoje, né? Nem tinha informação tão rápida pela internet como a gente tem hoje. Mas começou a correr informação em veículos aí de notícias, enfim, de que uma rede famosa de fast food, uma das mais famosas, se não a mais famosa do Brasil, não utilizava carne bovina nos seus hambúrgueres, mas sim carne de minhoca. Era um minhocão que eles diziam que era produzido em laboratório, um negócio bem louco assim, começaram a inventar lá. Tanto que essa rede até hoje usa, se você perceber lá, na caixinha dos sanduíches dela, uma informação lá, carne 100% bovina. E essa informação começou a ser divulgada, começou a ser bastante difundida. O problema, muitos consumidores pararam de comer naquele restaurante por conta daquela informação, né? Talvez parar de comer lá ou não fosse tão ruim assim, mas o problema era a informação. Era a informação que vinha de tudo quanto é lado, a informação de que a gente não podia confiar efetivamente, e uma informação que até podia acabar com a imagem daquela marca. O consumidor ele é vulnerável por quê? Porque ele não tem como saber de onde vem a informação e não tem como filtrar. Ele vai acreditar ou não nessa informação. Então a informação às vezes é abundante de forma que você não sabe em quem você acredita e no que efetivamente é a verdade. Tá? A Cláudia Lima Marques ainda fala lá, pessoal, que a informação às vezes ela é manipulada, ela é controlada e quando fornecida, no mais das vezes, é uma informação desnecessária. O que a Cláudia Lima Marques quer dizer com isso?
que muitas vezes aquela informação dada pelo próprio fornecedor, né, muitas vezes é uma informação, é uma enxurrada de informações, das quais a gente não precisa. São informações que estão lá só para cumprir com o dever de informação que ele tem. Mas o dever de informação que o fornecedor tem é esclarecer as questões mais peculiares, as características do produto, a origem do produto, a qualidade, a quantidade do produto. Muitas vezes a enxurrada de informações que eles nos trazem não são as necessárias e não são as que a gente precisava efetivamente. Então a Cláudia Lima Marques fala que essa vulnerabilidade informacional, ela também se situa não apenas na falta de informação, mas às vezes até na abundância de informações, informações essas que não são de qualidade, são informações desnecessárias, são informações às vezes manipuladas ou controladas pelo consumidor, melhor, desculpem, pelo fornecedor ou por alguém que está nesse meio aí que tem algum interesse em manipular, em controlar essas informações. Então lá, vulnerabilidade informacional pode ser vista, posso informar isso para vocês, pode ser vista como a falta de informações que seriam necessárias, mas também como o excesso de informação, quando essa informação ela é manipulada, quando ela é controlada e quando ela é desnecessária, que ela está lá só para cumprir tabela, ou às vezes, né, dá-se uma informação ali exagerada, uma informação muito completa para tentar apagar algum ponto ali que acaba indo, de certa forma, não expressamente ali no meio daquele texto, mas que o fornecedor tinha que dar ao consumidor. Então essa é a primeira forma, vulnerabilidade informacional. Segunda espécie de vulnerabilidade é a chamada vulnerabilidade técnica. Quanto à vulnerabilidade técnica, pessoal, o que a gente tem lá? Vamos ver lá, vamos dar uma olhadinha. Trata da falta de informações. Então, trata da falta de... Tá travando aqui a caneta. Trata da falta de informações específicas sobre o bem que se está adquirindo, o desconhecimento quanto ao seu processo de produção, os seus componentes, os seus riscos, isso aqui é muito importante, né? Os seus riscos e o próprio funcionamento daquele produto. E aí eu complemento ali para vocês, pessoal, que enquanto o consumidor é leigo, o fornecedor é expert na área em que atua. O que torna, então, a relação ainda mais díspare, ainda mais complexa, né? Quando o fornecedor tem todas as informações sobre o produto, sobre o serviço, e o consumidor não sabe exatamente o que está adquirindo, o processo pelo qual foi feito aquele produto, a gente tem uma clara vulnerabilidade técnica, né? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora de uma câmera. Está na minha frente aqui, vocês estão me vendo pela câmera. Eu não tenho a menor ideia de como que se produz uma câmera, das lentes, do que tem que ter, do software, de sei lá, né, do que tem dentro de uma câmera. O que eu faço? Eu compro uma câmera porque eu sei que ela vai me filmar e vai colocar meu conteúdo no lugar que eu quero lá, divulgar lá na internet. Mas e aí? Como que é feita essa câmera? Será que tem que, sei lá, né? Será que morre uma pessoa para fazer uma câmera? Claro que essa resposta é meio absurda, mas pense em algum outro produto, né? Vamos colocar lá alguma roupa, pior ainda, né? Aqueles acessórios, claro que hoje já não se usa muito, mas no passado acontecia bastante, que as mulheres lá de alta sociedade colocavam em volta do pescoço, né? Que às vezes matavam lá os bichos, ou casacos de pele feito com bichos. Muitas vezes as pessoas nem se ligavam de que aquele casaco de pele era de pele de bicho de verdade, que aquele bicho sofria, que aquele bicho morria. Claro que tinha gente que infelizmente não ligava para isso, mas muitos podiam não saber dessa existência. Então, por conta de não saber como o produto é feito, de não conhecer o processo de produção e os componentes, o consumidor ele é sempre vulnerável. Aqui vulnerável na forma técnica, na modalidade técnica. Por quê? Porque o fornecedor ele sabe tudo, né? Ele sabe o seu processo, ele sabe qual o lucro que ele vai ter, ele sabe o que está sendo utilizado, ele sabe a qualidade, ele sabe a quantidade e por aí vai. Então, por isso a gente tem a vulnerabilidade técnica do consumidor também. Dando sequência aqui para a terceira espécie de vulnerabilidade, a chamada vulnerabilidade jurídica ou científica. E a Cláudia Lima Marques traz para nós ali de forma bem simples. Consiste na falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia. Então a vulnerabilidade jurídica ou científica não necessariamente ela é apenas referente a conteúdos de direito, como na responsabilidade jurídica, conhecimentos jurídicos específicos, mas também, é por isso que ela pode ser chamada de científica, ela também consiste na falta de conhecimento de contabilidade ou economia.
por exemplo aqui. Já me perdi aqui. Né? Bom, vamos lá. Caneta, volte. Achei. Então aqui, na falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia. São aqueles conhecimentos que o consumidor nem sempre tem. Claro, pessoal, que se o consumidor for, por exemplo, um advogado de direito do consumidor, ele vai ter conhecimentos jurídicos. Mas será que ele vai ter conhecimentos, por exemplo, aqui de economia? Nem sempre. Nem todo advogado tem conhecimento de economia. Diria até que a maioria não tem. Né? Falo até por experiência própria. Meu conhecimento de economia é zero. Sempre que eu preciso lá de um parecer, de uma conta, eu contrato lá um parceiro nosso do escritório que é contador ou até um economista, dependendo do cálculo necessário para aquele processo. Por quê? Cada um no seu quadrado, né? A verdade é essa. E por conta disso, apesar de eu saber os meus direitos, de eu não ter uma vulnerabilidade jurídica como um leigo, por exemplo, no direito teria, eu tenho uma vulnerabilidade científica no campo, por exemplo, dos cálculos, nos campos lá que o contador teria domínio e que o economista teria domínio. Essa aqui, portanto, é a vulnerabilidade jurídica ou científica. Ah, professor, mas o dono da empresa também não tem conhecimento jurídico ou científico. Mas pode ter certeza que as empresas que normalmente são maiores lá, né, do que os seus consumidores, elas têm um amparo muito maior. Elas têm advogados contratados ou até dentro da própria empresa, economistas, contadores, etc. É por isso que nós temos lá a vulnerabilidade jurídica ou científica. E voltando ali para o nosso slide, então, a vulnerabilidade jurídica ou científica, a Cláudia Lima Marques ainda traz para nós que ela deve ser presumida para o consumidor não profissional e para o consumidor pessoa física. Presume-se, pessoal, que a pessoa física ela não tem todos esses conhecimentos científicos ou jurídicos. Claro que pode ser que um advogado, enfim, tenha amplo conhecimento em contabilidade, em economia e, claro, na própria questão jurídica, mas a presunção aqui é que do consumidor ser vulnerável. Por quê? Porque a própria empresa ela tem lá o seu corpo jurídico, seu corpo econômico, seu corpo financeiro, que vai ter muito mais amparo do que o consumidor. E é por isso que o consumidor ele é presumidamente vulnerável aqui também. Agora, Cláudio Lima Marques, ele até para continuar aqui o raciocínio, no entanto, quando o consumidor for pessoa jurídica, deve fazer prova dessa vulnerabilidade. Então, quando o consumidor for pessoa jurídica, deve fazer prova da vulnerabilidade. Justamente pelo mesmo motivo lá que o fornecedor pessoa jurídica, né? Se o consumidor é pessoa jurídica, uma PJ lá comprando, normalmente tem um departamento jurídico, tem um departamento financeiro que vai poder auxiliar e nem sempre vai existir esta vulnerabilidade científica ou jurídica. Então lá, pessoal, quando o consumidor é pessoa física, a vulnerabilidade jurídica ou científica ela é presumida. Isso é nos dizeres da Cláudia Lima Marques, que querendo ou não, ela dita aí muito do direito do consumidor no Brasil. Então lá, quando o consumidor é pessoa física, a vulnerabilidade jurídica ou científica ela é presumida. Agora, quando o consumidor é pessoa jurídica, neste caso, essa espécie de vulnerabilidade, essa em específico, deve ser comprovada. Ah, professor, é a vulnerabilidade técnica. Nem sempre, né, pessoal? Vamos supor lá, eu tenho um escritório de advocacia, uma pessoa jurídica, né? Vou lá comprar, sei lá, vou comprar computador para o meu escritório. Será que eu tenho conhecimento técnico sobre o processo, né, de montagem de computadores, do que tem? Não tenho. Então, eu também, mesmo que como pessoa jurídica, posso ser presumidamente vulnerável nas outras espécies de vulnerabilidade. Agora, na vulnerabilidade jurídica ou científica, a pessoa jurídica deve demonstrar, deve comprovar essa vulnerabilidade, apesar das outras serem inerentes ao consumidor. Então lá, pessoal, de forma geral, a vulnerabilidade ela sempre existe para o consumidor, pessoa física ou jurídica. Agora, quanto à espécie de vulnerabilidade jurídica ou científica, a pessoa jurídica tem que comprová-la no processo, ok? Vamos voltar lá para os slides e vamos tratar aqui da última e quarta espécie de vulnerabilidade, a chamada vulnerabilidade fática, econômica ou socioeconômica. Tem 3 nomes aqui possíveis, a vulnerabilidade fática, econômica ou socioeconômica. Aqui, pessoal, trata da grande diferença existente financeiramente, habitualmente, entre o fornecedor com grande poderio econômico e, portanto, a sua superioridade perante o consumidor. Então, na vulnerabilidade fática, econômica ou socioeconômica, a gente tem lá normalmente o fornecedor como uma empresa sendo maior do que o consumidor
financeiramente. A empresa tem mais poderio econômico do que o consumidor. Sempre que isso acontece? Não, não é sempre que isso acontece, né? Vamos supor lá o homem mais rico do Brasil lá. O homem mais... Quem que é? Vamos falar outro exemplo aqui. Não sei se é mais rico do Brasil, acho que não. O Silvio Santos. Silvio Santos tem dinheiro, pessoal? Tem muita grana, tem muita grana. Vamos supor que o Silvio Santos levou um terno dele para lavar na lavanderia de bairro, numa lavanderia de bairro que é só uma loja, que trabalham lá o dono da lavanderia e um funcionário. Será que, faticamente ou economicamente, o Silvio Santos seria vulnerável perante essa lavanderia? De forma alguma, porque ele tem muito mais poderio financeiro que a lavanderia, que o dono da lavanderia. Tá? Mas, normalmente, as empresas têm mais poderio financeiro que os consumidores, e principalmente aqui quando a gente está tratando de grandes empresas. Então, essa vulnerabilidade ela é presumida, mas em alguns casos ela pode ser modificada. Quando, por exemplo, o Silvio Santos vai comprar numa mercearia de bairro, numa lavanderia de bairro, como o meu exemplo aqui. Mas ainda assim, pessoal, eu não estou dizendo que o Silvio Santos, pessoa física, não é vulnerável. Ele vai ser vulnerável nos outros campos. Talvez no campo jurídico, científico, ele não seja por conta de toda a assessoria que ele tem, mas isso seria na empresa dele, né? E no campo técnico ou informacional, aí com certeza ele é vulnerável. Por quê? Porque ele não conhece o processo produtivo de uma lavanderia. Tá? Então, por isso, o Silvio Santos ele seria, independentemente do que ele estivesse adquirindo, independentemente de qual fosse a relação de consumo, o Silvio Santos, pessoa física, sempre vai ser vulnerável. Sempre. Talvez a espécie de vulnerabilidade não vai acontecer para ele, por exemplo, a vulnerabilidade econômica ou fática. Talvez não aconteça para ele a vulnerabilidade científica ou jurídica, mas a vulnerabilidade informacional, a vulnerabilidade técnica, essa sempre vai existir. Para finalizar aqui então, pessoal, essa parte pelo menos, a nossa aula continua. A vulnerabilidade para o consumidor pessoa física existe sempre. A vulnerabilidade para o consumidor pessoa jurídica existe sempre. Agora, se eu estiver tratando da vulnerabilidade jurídica ou científica, o consumidor pessoa física é sim presumidamente vulnerável, já a pessoa jurídica tem que provar a vulnerabilidade no caso concreto. Ok, pessoal? Vamos lá dar sequência então. Voltando aos nossos slides, para tratar agora sim da hipossuficiência. Então a gente já sabe, todo consumidor ele é vulnerável. Agora, nem todo consumidor, opa, abri uma tela ali, nem todo consumidor é hipossuficiente. Apesar de sempre ser vulnerável. Aqui eu mostro muito facilmente a grande diferença entre a hipossuficiência... Opa, foi para frente. Entre a hipossuficiência... De novo, tá difícil aqui o negócio. Caneta. Entre a hipossuficiência... Opa. E a vulnerabilidade. Tá? Por quê? Porque nem todo consumidor é hipossuficiente, mas todo consumidor é vulnerável. A hipossuficiência, então, diferente da vulnerabilidade, é uma característica processual e, portanto, deve ser verificada no caso concreto, casuisticamente. A vulnerabilidade, portanto, está lá no campo do direito, cadê aqui? Material. Direito material. A minha letra não é a melhor coisa do mundo, por isso que eu evito escrever nos nossos slides, tá, pessoal? Vocês já perceberam, né? Então, a hipossuficiência, ela se dá no campo processual, ao passo que a vulnerabilidade se dá no campo material. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Vamos lá, hipossuficiente no âmbito do CDC é aquele que, no caso concreto, no processo específico, comprovar que está em situação desprivilegiada quanto à produção das provas. Então, para que serve, pessoal, hipossuficiência? Produção de provas no processo. A partir do momento em que o juiz reconhece que o consumidor é hipossuficiente, ele pode determinar a inversão do ônus da prova, para que aquilo que o consumidor, em tese, como autor daquela ação, teria que comprovar, de acordo com a distribuição do ônus da prova lá do Código de Processo Civil, seja aqui, portanto, invertida. Então vamos supor lá, eu fiz lá a contratação de um plano de telefonia de celular.
Eu tenho certeza absoluta, né, quando eu liguei lá, que iam me cobrar, sei lá, R$ 150 por mês naquele valor daquele plano. Isso foi dito na ligação pela qual eu contratei aquele plano. Acontece que quando veio a minha primeira fatura, veio lá R$ 350. Eu entrei em contato para tentar ajustar, enfim, não deu certo, tive que entrar com o processo. Eu digo, juiz, eu contratei o plano pelo valor de R$ 150, mas eles estão me cobrando 350. Como é que eu vou provar isso para o juiz? Pergunta, eu, consumidor, tenho a obrigação de gravar as minhas ligações? Não. Quem tem a obrigação de gravar as ligações, principalmente quando está se tratando de um contrato, que é feito verbalmente por telefone, é o fornecedor. E que eu falo, ó, juiz, tá aqui o número de protocolo, o dia que foi feita essa ligação, tá tudo aqui, né? O funcionário que me atendeu, por isso que é importante sempre a gente anotar essas informações. Pede lá para a empresa juntar primeiro, né, me reconhece como hipossuficiente, inverte o ônus da prova e determina que a empresa junte a gravação para comprovar o que foi contratado entre mim e a empresa, certo? Então, é assim que funciona a hipossuficiência, quando o consumidor não tem meios para comprovar os seus direitos, apesar de ser bem verossimilhante a sua alegação. Nesse ponto, o juiz vai deferir a inversão do ônus da prova e o que seria de ônus da prova do consumidor vira o ônus da prova do fornecedor. Vamos lá então, vamos voltar aqui. Eu tenho depois aqui, era aqui mesmo que eu queria chegar, neste quadrinho. Então aqui eu faço a diferença entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência. Vejam lá, pessoal, a vulnerabilidade é um conceito de direito material, ao passo que a hipossuficiência vai ser um conceito de direito processual. Na vulnerabilidade, eu tenho uma presunção absoluta. Ou seja, todo consumidor é vulnerável. Agora, a hipossuficiência é uma presunção relativa. Nem todo consumidor é hipossuficiente. Ele deve provar ao juiz que ele não tem como fazer aquela prova no processo e que, portanto, naquele caso concreto, ele é hipossuficiente. Aí o juiz vai definir a inversão do ônus da prova. Para que serve o reconhecimento da vulnerabilidade? Para eu reconhecer a existência de uma relação de consumo. A partir do momento que eu tenho uma relação de consumo, eu tenho o consumidor como vulnerável, e aí, por óbvio, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor naquela relação em questão. Ao passo que na hipossuficiência, eu já tenho o CDC reconhecida. Eu já tenho uma relação de consumo reconhecida. Aí, dentro de um processo que envolve consumo, o consumidor vai falar, eu não tenho condições de provar isso aqui. Por quê? Porque a gravação está em posse do fornecedor, enfim, o que quer que seja. Portanto, eu peço a inversão do ônus da prova para que o fornecedor comprove alguma coisa que eu não consigo comprovar neste processo. Ok? Principal diferença, então, pessoal, vulnerabilidade é material, hipossuficiência é processual. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. A hipossuficiência tem que ser demonstrada em um processo, em um caso concreto. A vulnerabilidade não. Qualquer relação jurídica, ainda que não tenha processo, entre consumidor e fornecedor, qualquer relação jurídica tratada lá pelo CDC, presume a vulnerabilidade do consumidor. Ok, pessoal? Eu estou insistindo porque isso realmente é importante a gente saber. E por fim, pessoal, um último conceito aqui, que é o da hipervulnerabilidade. E eu não vou deixar vocês confundirem a hipervulnerabilidade com a hipossuficiência. São coisas diferentes, não confundam, anotem, por favor. Isso aqui muita gente confunde. E é por isso que tem gente que acredita que a hipossuficiência é o agravamento da vulnerabilidade. Errado. Tá? Então vamos lá, pessoal. A hipervulnerabilidade é o agravamento da... Tá bem ruim a caneta aqui, mas vocês estão entendendo, né? Não estão entendendo, ok. Da vulnerabilidade. Então, a hipervulnerabilidade é o agravamento da hipervulnerabilidade, que não tem nada a ver com a hipossuficiência, que é um conceito de direito processual que permite a inversão do ônus da prova no curso de um processo. Então, a hipervulnerabilidade, essa sim, é a situação de agravamento da vulnerabilidade em razão de algumas características pessoais daquela parte ou que já sejam conhecidas do fornecedor. Como, por exemplo, quem aqui que é hipervulnerável? Idosos, crianças,
enfermos, os doentes, os analfabetos e as pessoas com deficiência são alguns dos exemplos, os principais deles, de hipervulneráveis. Por que a criança ela é hipervulnerável, pessoal? Porque ela não tem o mesmo controle que um adulto tem. E também não tem o mesmo discernimento que um adulto tem. É por isso, por exemplo, que vocês podem perceber que quase não existe ou reduziu muito o número de publicidade direcionada à criança, com brinquedos, com calçados, que mais? Com doces, que a gente tanto tinha no passado. Por quê? Porque a gente tem um reconhecimento e um cuidado muito maior com esse grupo de pessoas hipervulneráveis. Certo? Então lá, a publicidade infantil, em muitos casos, ela é abusiva e, portanto, não é permitida. Isso implica, inclusive, se vocês pensarem bem, na falta de programação para crianças na TV aberta. Já pensaram nisso? Lembra da tua infância? Quantos canais passavam desenho animado pela manhã ou final da tarde? Vários canais abertos lá passavam desenho animado. Hoje, quantos desenhos animados passam em canais abertos? Não tem. Praticamente você tem que ir para os canais fechados lá para o teu filho poder ver algum conteúdo. Por quê? Pela proibição de publicidade infantil, tendo em vista que as crianças são hipervulneráveis. Então, pessoal, a hipervulnerabilidade é o agravamento da vulnerabilidade por conta da situação da criança, uma situação de pessoa em desenvolvimento, uma situação ali de pessoa que não tem a formação e o discernimento necessário para conseguir entender o que está acontecendo naquela veiculação de publicidade. Okay? A mesma coisa acontece com os idosos, principalmente lá quando, por exemplo, o idoso vai no banco, o gerente diz, isso aqui é ótimo para você. O idoso fala, eu vou confiar em você então. E fecha um contrato lá que acaba sendo muito oneroso para ele. Pessoas doentes, por exemplo, venda de medicamentos para pessoa doente. A pessoa está doente, ela quer se curar. Então, qualquer um que prometeu alguma coisa, aquela pessoa acaba confiando porque ela acredita que possa vir a recuperá-la. Eu atuei recentemente num caso desses, de um senhor que estava com câncer e não sei como que conseguiram o telefone dele, às vezes tem venda de lista, de pacientes, tem umas questões meio complicadas nesse meio. Uma empresa ligou para ele, prometendo um medicamento revolucionário lá que poderia melhorar ou até curá-lo do câncer. E ele foi lá e pagou um valor lá de R$15 mil no medicamento, veio um medicamento lá que, enfim... Não tem muito por que continuar explicando, mas não era nada do que prometia. E ele, como aquela situação não apenas de idoso, mas de pessoa vulnerável por conta da doença, agravou, portanto, essa vulnerabilidade e tornou ele um hipervulnerável. Se tornando um hipervulnerável, ele tem um reconhecimento e uma proteção muito maior do ordenamento jurídico. Analfabetos e pessoas lá com deficiência também, por óbvio, são hipervulneráveis. Hipervulnerabilidade, agravamento da vulnerabilidade. Aquelas pessoas mais vulneráveis que as demais. Hipossuficiência, completamente diferente. Conceito de direito processual que permite inversão do ônus da prova. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. E a hipervulnerabilidade é só de alguns consumidores, dependendo do caso em questão. Legal, pessoal? Vamos ver se temos alguma coisa a mais para hoje. Eu acho que os nossos slides se encerraram. E é isso aí mesmo, Eu deixo à disposição lá as nossas redes sociais. Não estão nesses slides aí, mas tem as redes também diretas do meu site lá, que são todas Prof. Leonardo Paiva. Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, aqui no YouTube também é assim. O e-mail também é profleonardopaiva@gmail.com. Qualquer dúvida, manda lá para mim ou deixa aqui embaixo. Então, para finalizar, pessoal, agradeço vocês por terem acompanhado a mais uma aulinha de Direito do Consumidor. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. Manda para mim por e-mail. Entra nas redes sociais, comenta alguma publicação, manda lá para mim também. E deixa seu joinha aqui, se eu gostei, se eu não gostei, e as suas impressões. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá!